O que um simples jogo de futebol pode revelar sobre a história, a cultura e até o destino de duas nações? Pois é, às vezes muito mais do que a gente imagina. Hoje vamos mergulhar em uma virada histórica nos gramados para entender como ela reflete décadas e décadas de caminhos totalmente diferentes entre o Brasil e o Japão. A reação lá fora foi imediata e foi forte. Em Portugal, por exemplo, o jornal A Bola não economizou na palavra. A manchete foi essa aí: escândalo. Só essa palavra já dá a dimensão do que foi aquilo. E o susto não foi só em Portugal, não. Na Espanha, o jornal AS foi na mesma linha, talvez até mais duro. Classificou a derrota brasileira como um desastre. Ficou óbvio que o mundo do futebol não estava entendendo nada do que tinha acabado de acontecer. Ok, vamos botar as coisas em perspectiva para entender o tamanho do choque. Antes daquele dia, a história dos confrontos era um domínio absoluto. Pensa só, em 14 jogos, o Brasil tinha vencido 12. 12! E empatado 2. Derrotas? Nenhuma. 0. E o placar de gols, então? 39 para o Brasil, contra só 8 do Japão. Era uma freguesia histórica, né? Mas aí, em 14 de outubro de 2025, o impensável aconteceu. Japão 3, Brasil 2. E o que deixou tudo ainda mais inacreditável foi como o jogo se desenrolou. O Brasil abriu 2-0, parecia que estava tudo sob controle, e aí sofreu uma virada daquelas no segundo tempo. E aí fica a pergunta, né? Foi só um jogo ruim, um acidente de percurso? Ou será que essa derrota foi, na verdade, um sintoma de algo muito maior? Um reflexo de padrões que estão mudando bem debaixo do nosso nariz? Porque quando a gente olha os fatos, percebe que não foi um ponto fora da curva. Essa derrota faz parte de uma sequência bem ruim para a seleção. Foi a primeira vez na história que o Brasil perdeu para o Japão. A primeira vez que perdeu um jogo oficial depois de abrir 2-0. E tudo isso dentro da pior campanha do Brasil na história das eliminatórias. E ainda quebrou uma invencibilidade de 26 anos contra as seleções da Ásia. Pesado, né? As narrativas que saíram dali foram, o dia e a noite. Enquanto aqui no Brasil a torcida falava em frustração, em psicológico de paçoca, a imprensa internacional celebrava uma vitória épica do Japão. Elogiava a organização, a garra, a resiliência dos japoneses. Duas visões completamente diferentes do mesmo evento. Agora a gente vai sair um pouco do campo para fazer uma análise mais profunda. Porque para entender o presente, a gente precisa voltar lá no século XIX. Foi ali que algumas decisões cruciais colocaram Brasil e Japão em rumos completamente opostos. E o ponto de virada é exatamente este. Enquanto o Brasil do século XIX dobrava a aposta na economia do café, totalmente dependente do trabalho escravo, aliás, foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão, o Japão, lá em 1868, dava início à restauração Meiji. O que foi isso? Basicamente um projeto de nação para se modernizar e industrializar a todo vapor para correr atrás do Ocidente. Existe um modelo de Hostel, que ajuda a gente a visualizar esse processo. Ele fala em 5 estágios do desenvolvimento econômico, desde uma sociedade tradicional até chegar na era do consumo em massa. É uma forma interessante de comparar essas duas jornadas. E olha só o resultado desses caminhos diferentes 100 anos depois, na década de 60. O Japão estava vivendo seu milagre econômico, já entrando na fase de consumo em massa, se tornando a segunda maior economia do mundo capitalista, e o Brasil? Em 1964, o Brasil entrava numa ditadura militar e continuava brigando com a inflação e com os enormes desafios para se desenvolver. Então vamos em frente, porque essa diferença histórica não ficou só na economia, não. Ela moldou mentalidades culturais muito profundas que aparecem em tudo. No jeito de fazer negócios, na organização da sociedade e, claro, até no jeito de jogar futebol. E uma coisa super interessante é a própria percepção do tempo. A visão ocidental, muito por conta do cristianismo, é linear, sabe? Passado, presente, futuro e um julgamento final. Já a visão oriental, com influência do budismo, é cíclica. O presente está sempre conectado com o passado e com o futuro num loop. E isso, claro, muda tudo na hora de pensar em planejamento de longo prazo. E isso se reflete em conceitos que são a base das duas culturas. No Japão, o coletivismo, a ideia de que o sucesso do grupo vem primeiro. E também o mottainai, que é uma versão quase sagrada ao desperdício. Já no Brasil, o individualismo é mais forte, o foco na conquista pessoal. E claro, o nosso famoso jeitinho, essa criatividade para achar soluções, às vezes dando uma contornada nas regras.
E essa imagem aqui ilustra muito bem como essas diferenças culturais geram resultados bem concretos. É só olhar o mapa da percepção de corrupção no mundo. As cores por si só já contam uma boa parte da história. Se a gente for para os números, a diferença fica ainda mais clara. Em 2016, o Japão era o 20º país no ranking, com uma nota alta. O Brasil, 79º. E como os especialistas sempre dizem, um nível alto de corrupção afasta investimento e segura o desenvolvimento do país. E isso tudo mexe com a forma como o brasileiro se vê. Essa percepção de problemas, de escândalos, acaba criando uma nação em conflito. Uma pesquisa de 2017 mostrou um dado preocupante. Mais de 1/3 da população sentia mais vergonha do que orgulho de ser brasileiro. O impacto aparece de novo em outros indicadores importantíssimos. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, do Japão é consistentemente muito mais alto. Enquanto isso, o Brasil, pelo Índice de Gini, continua sendo um dos países mais desiguais do planeta. A economia também mostra esses dois mundos. O Brasil tem uma longa e dolorosa história de lutar contra a inflação, com picos absurdos. O Japão, por outro lado, passou anos e anos com a inflação perto de zero, às vezes até negativa. É a instabilidade contra a estabilidade. Então, depois de ver tudo isso, como é que fica a relação entre os dois países hoje, para além daquele jogo? Será que nasceu ali uma nova rivalidade? Bom, antes de tudo, é fundamental lembrar que no futebol, Brasil e Japão são praticamente irmãos, como uma fonte colocou. Foram jogadores brasileiros como Zico que ajudaram a construir a Liga Profissional Japonesa. Existe um laço muito forte aí. E essa conexão vai muito, mas muito além do futebol. Para ter uma ideia, em 2023, o Brasil exportou 6,6 bilhões de dólares para o Japão. A parceria econômica entre os dois é muito sólida. O Japão é o 9º maior comprador de produtos brasileiros e o 12º maior investidor estrangeiro por aqui. A gente vende para eles minério, soja, frango e, claro, café. E assim a gente volta para o campo, para o ponto de partida. Aquela vitória histórica do Japão foi o começo de uma nova rivalidade no esporte? Ou foi só um reflexo, um símbolo de duas nações que, há mais de um século, escolheram trilhas de desenvolvimento mas tão diferentes? A pergunta fica no ar. E a resposta? Bom, talvez a resposta esteja em tudo isso que a gente acabou de conversar.